Olá, boa noite. Motorista cai em barranco ao tentar desviar de carro na BR-352 em Patos de Minas. Aquaplanagem causa acidente em Presidente Olegário. E mais. Dengue. Mulheres grávidas apresentam maior risco de complicações quando contraem a doença. Dia D de controle do Aedes aconteceu em todo o estado. Mulher pede ajuda para realizar exames. Visão embaraçada pode ser diabetes descontrolada. Enxaqueca atinge em média 30% da população. Reajuste salarial. Servidores municipais seguem sem acordo. Trânsito de Patos de Minas é motivo de reclamação entre motoristas e pedestres, principalmente em horário de pico. E pássaros raros, espécies em extinção, são encontradas na Cordilheira do Espinhaço. A partir de agora no NTV News. Um acidente foi registrado ontem à tarde na MG 410 em Presidente Olegário. Motorista de um caminhão, um homem de 52 anos, informou que seguia de Paracatu para Patos de Minas em um local de muitas curvas e que no sentido contrário transitava uma caminhonete com destino a João Pinheiro. Ainda segundo ele, a caminhonete veio em sua direção e bateu na lateral do seu veículo. Segundo o condutor da caminhonete, um homem de 51 anos, ao iniciar a curva na via, o seu veículo aquaplanou. Ninguém se feriu e as documentações dos condutores e veículos estavam regular. Ainda nesta edição você vai ver um acidente registrado agora há pouco na BR-352, próximo ao aeroporto de Patos de Minas. Uma rua no bairro São José Operário sofre com abandono, mato, água parada e buraco. Os problemas são muitos. Rua Salgado Filho, uma importante via do bairro São José Operário, sofre com abandono. Nossa reportagem recebeu a reclamação via WhatsApp. No vídeo, a moradora cobra pelo esquecimento de manutenção. Tem muito tempo que tá esse buraco aqui, ó. A rua cheia de buraco, ninguém veio ajudar a gente. Fica aqui na rua Salgado Filho, entre a Porto Alegre e a Brito Moreira, ao estado da rua. Nossa reportagem foi até o local e constatou de perto o problema. Rua com buraco logo no início, um mato por todo lado, e inclusive crescendo em meio aos paralelepípedos. Inclusive, em um dos locais, acabou afundando e com a chuva a água ficou parada, sendo o ponto ideal para a proliferação do mosquito da dengue. Uma situação que parece não ter fim. Sobre essa reclamação, o município informou que, considerando a grande demanda em razão da chuva, a Secretaria de Obras Públicas está priorizando a capina em praças e avenidas e que assim que possível será feita a limpeza rua a rua. O 12º Batalhão de Bombeiros Militar de Minas Gerais, aqui em Patos de Minas, juntamente com os representantes da Defesa Civil de São Gotardo e Secretaria de Meio Ambiente de São Gotardo, realizaram ontem ações de prevenção ao período chuvoso em áreas críticas catalogadas na cidade de São Gotardo. Foram realizadas vistorias no córrego Confusão, com sobrevoo de drone para verificação das condições de cada localidade, visita a residências em áreas de risco e panfletagem com dicas sobre cuidados no período chuvoso. Os militares e representantes da Defesa Civil estiveram em visita à Escola Municipal Professor José Antônio dos Santos, no bairro Boa Esperança, e dicas de prevenção e cuidados no período chuvoso foram repassados aos alunos e professores. Uma organização criminosa foi alvo de uma operação da Polícia Civil de São Paulo contra a venda e fabricação de bebidas falsificadas em Poços de Caldas, no sul de Minas. Policiais civis do estado de São Paulo e de Poços de Caldas encontraram uma grande quantidade de rótulos falsos e outros materiais na garagem deste prédio, na rua Tupinambás, na Vila Tone, em Poços de Caldas. Também foram apreendidas mais de 300 garrafas de bebidas diversas, falsificadas. A investigação descobriu em Santana de Parnaíba, no estado de São Paulo, uma fábrica de bebidas falsas.
Os trabalhos foram acontecendo e os investigadores descobriram aqui em Poços de Caldas este depósito que era utilizado para armazenamento de embalagens, tampas, rótulos que eram utilizados posteriormente nessas garrafas de bebidas falsificadas. E aqui também os investigadores, com o apoio da Polícia Civil de Poços de Caldas, encontraram até selos falsos da Receita Federal. A equipe que esteve em Poços de Caldas não pôde. A seguir, dengue. Mulheres grávidas apresentam um risco maior de complicações quando contraem a doença. E dia D de controle do Aedes é realizado em Patos de Minas. A explosão de casos prováveis de dengue preocupa os obstetras. Isso porque as mulheres grávidas apresentam um risco maior de complicações quando contraem a doença. 4 vezes mais chances de morte para a mãe e 3 vezes mais para o feto. Isso é o que a dengue representa para o período da gestação. O alerta de perigo foi emitido na última semana pela Associação de Obstetrícia e Ginecologia do Estado de São Paulo, a SOGESP. Isso porque o Brasil tem registrado recordes de casos da doença neste início de 2024. O perigo de contrair a dengue na gestação está no fato de que vários dos sintomas da doença, como taquicardia e modificações no sangue, também acontecem na gravidez. Existe uma dificuldade inicial no diagnóstico da doença. E na dengue é muito importante o diagnóstico precoce. Este médico também explica que certas características do organismo das grávidas também ajudam a atrair mais os mosquitos. As grávidas, primeiro, têm uma temperatura um pouco mais elevada, uma respiração às vezes mais rápida pela compressão que o abdômen faz sobre o tórax, e isso faz com que elas eliminem uma quantidade maior de CO2, e esses são fatores que atraem mais o mosquito. A atual vacina contra a doença só está disponível para o público entre 10 e 14 anos. Mesmo assim, o imunizante não pode ser aplicado em gestantes. Porque essa é uma vacina de vírus vivo atenuado, né? E essas vacinas a gente geralmente evita usar nas pacientes grávidas. A gravidez é um momento de uma maior vulnerabilidade das pacientes, principalmente pela diminuição da resposta imunológica. Isso as torna também mais vulneráveis, tanto a infecções, né, quanto a vacina de vírus vivo. A recomendação dos médicos é, antes de tudo, prevenção. Evitar locais com alta incidência do mosquito e eliminar possíveis focos dele em casa já é um bom começo. Ter um bom repelente sempre à mão também é indispensável, mas acima de tudo é preciso se atentar aos sintomas. Ao menor sinal deles, procure uma unidade de saúde. Febre, mialgia, dor retroorbitária, ela ir rapidamente, porque ela já é um grupo de risco, procurar ajuda. Então, na verdade, esse risco é maior mesmo quando acontece a dengue, muito perto, nos 10 dias, perto que vai acontecer o parto. Então, assim, é muito importante a prevenção e o diagnóstico precoce para começar a hidratação rapidamente. E a Ação Minas Unida no combate ao mosquito mobilizou neste sábado a população e profissionais de saúde de todos os 21 municípios da região da Superintendência Regional de Saúde de Patos de Minas. No município, diversas ações foram realizadas em várias partes da cidade, visando o combate ao mosquito transmissor da dengue. A ação realizada na manhã deste sábado teve por objetivo destacar a importância do combate ao mosquito da dengue, cujo número de pessoas que contraíram a doença cresce diariamente. Diversas ações foram realizadas em pontos distintos da cidade. Nós estamos fazendo blitz educativa por toda a Major Gotti. Tem também a carreata, que saiu da Lagoa Grande, passou por todo o centro ali, chamando a atenção da população, para eles entenderem que eles precisam olhar para si, olhar para sua casa, olhar para o seu terreiro, e ver o que está acontecendo ali. E também em 4 bairros, Jardim Recanto, Vila Rosa, Quebec e Nossa Senhora Aparecida, está sendo
realizada a ação de recolhimento de inservíveis. Na Regional de Saúde do Alto Paranaíba, todos os municípios aderiram à ação. Em Patos de Minas, vários órgãos e empresas também fizeram parte deste movimento. É uma ação coordenada e estratégica, né, feita pelo governo de Minas. Na nossa região, 100% dos nossos municípios aderiram, ou seja, 21 municípios aqui do nosso território estão participando, né, com ações diversas, desde mutirão de limpeza, mobilização, blitz, o pessoal unido na praça para dança, para também tratar as outras demandas, né, mas com foco aí no combate ao mosquito Aedes. Depois de chamar a atenção das pessoas com uma carreata que veio da Orla da Lagoa até a Major Gotti, agora é o momento de começar um mutirão de recolhimento de inservíveis. O próximo ponto é o bairro Quebec. E é para lá que a gente vai. O Quebec foi o primeiro a receber o mutirão. Caminhões percorreram as ruas do bairro para recolher materiais descartados pela população que pudessem acumular água. Importante lembrar que atuar no combate à dengue é uma ação constante e toda a comunidade deve estar igualmente empenhada em proteger uns aos outros do mosquito. Para reforçar essa necessidade, o município também deve realizar outras ações ao longo dos próximos meses. Além do dia D, a gente já tem realizado todos os finais de semana em alguma comunidade rural também, né, que a gente não pode esquecer deles. E também todo mês a gente sempre tem ação, né? Carnaval, os meninos trabalharam aí todo final de semana, todo feriado, e assim vai ser contínuo, né? A gente não para. E com a dengue, a epidemia da doença, é sempre importante saber quando é necessário procurar ajuda médica e quais medicamentos usar. Estar atento aos sintomas da dengue é essencial para garantir uma recuperação segura da doença. O ciclo da dengue dura normalmente 7 dias após o início dos sintomas. Depois de uma semana, a tendência é de que as dores e a febre diminuam. Caso o desconforto persista, é aconselhável procurar ajuda, porque a doença pode evoluir para casos mais graves. Alguns sintomas mais severos, mesmo a partir da fase inicial da doença, já indicam a necessidade de procurar um médico. Uma coisa é a pessoa ter uma indisposição, mas conseguir manter as suas atividades do dia a dia. Outra coisa é a pessoa que não sai da cama, né, ou uma criança que está com uma irritabilidade muito além do habitual, ou uma pessoa idosa que está com um comportamento diferente do habitual também, que está mais quieto, mais rebaixado. Então, são sintomas que denotam ali uma intensidade maior do caso e que deve, sim, que deve suscitar a busca de uma ajuda. A hidratação é uma das principais formas de tratamento para os sintomas da dengue. Não existe nenhum medicamento capaz de curar a doença, mas sim aqueles que te ajudam a superar os desconfortos. Mas é preciso ter atenção a quais remédios você vai usar. Alguns podem até piorar a situação. Outras medicações, até aquelas que são isentas de prescrição, podem ser perigosos para a dengue, como, por exemplo, o caso dos anti-inflamatórios. Anti-inflamatórios podem aumentar as chances de sangramento, que é uma das complicações da dengue. Os postos de saúde e laboratórios atualmente estão lotados de pessoas com suspeita de dengue. E um dado debatido nesses últimos dias chama a atenção. Cerca de metade das pessoas infectadas não tem sintomas. Ou seja, os dados que temos hoje representam apenas uma parcela das pessoas que estão com dengue. As arboviroses, dengue, zika, chikungunya, nem todo mundo que adquire o vírus, algum desses vírus, vai ter os sintomas da doença, tá? Então, mais ou menos assim, de cada 10 pessoas que adquirem o vírus da zika, só 2 pessoas é que vão ter os sintomas. Chikungunya é o contrário. De cada 10 pessoas que vão ter chikungunya, que vão ser infectadas por chikungunya, 8 vão ter os sintomas, né? Dengue é uma arbovirose que fica mais ou menos no meio, ali mais ou menos, com bastantes variações, tá? Mas mais ou menos de cada 10 pessoas, 5 vão ter os sintomas. Existem diversas opções de testes disponíveis, inclusive em farmácias. A testagem também ajuda na apuração das estatísticas. Mas, de acordo com o infectologista ouvido pela nossa reportagem,
não existe recomendação para testagem de assintomáticos. Mesmo que você tenha se curado da doença, continue se cuidando e prevenindo. Lembrando que existem 4 tipos de dengue e os 4 estão circulando no Brasil nesse exato momento. Então, o fato de uma pessoa já ter tido dengue faz com que ela tenha imunidade para aquele sorotipo, né, que ela contraiu naquele momento, mas não para os outros. A seguir, visão embaçada pode ser diabetes descontrolada e mulher pede ajuda para realizar exames. Precisando fazer exames com urgência, uma moradora do bairro Santa Terezinha pede ajuda para conseguir atendimento com médicos da área de neurologia e ortopedia. Pelo SUS, irá demorar e ela não pode esperar. Diante disso, essa mulher procurou a nossa reportagem e pediu ajuda. Maria Lúcia trabalha, luta dia a dia para levar o de melhor para dentro de casa, mas há algum tempo ela vem sofrendo de problemas de saúde que vem atrapalhando ela poder seguir a vida. Essa dor de cabeça, eu já sinto ela já há algum tempo. E teve uma vez, deve ter uns mais ou menos de 3 a 4 meses, que eu passei mal na rua, cheguei ao ponto de desmaiar, caí, eu bati com a cabeça. E daí pra cá piorou. Porque como eu tenho a glicose baixa, então quando ela baixa demais eu passo mal. Então eu tenho que andar prevenida com ela. E essa dor nos ossos, essa dor nos nervos que eu sinto, a médica já disse que é por conta de movimento repetitivo, porque é a área de trabalho da gente, né? E como eu já trabalhei em área de cozinha, então a gente trabalha muito um movimento repetitivo. E isso agravou. As dores vêm tirando noites de sono da senhora Maria Lúcia. Às vezes eu perco noite de sono, eu não consigo dormir. Às vezes eu fico nervosa por causa das dores. E tem 2 crianças em fase de adolescência que eu estou cuidando, que é da minha filha que Deus levou, que faz 2 anos agora, dia 11 de setembro. Então, imagina como tá uma mãe que perdeu uma filha cuidando das netas, e com esse problema de saúde. Ela então procurou a USF Lagoa Grande para poder começar a fazer os acompanhamentos em busca de melhorar os problemas de saúde. Eu tenho que passar por um oftalmologista, né, para poder estar olhando o que deu, que não sabe o que problema deu por causa dessa dor de cabeça, e precisa de um ortopedista e o médico para os nervos. O pedido para esses especialistas via SUS não tem previsão para sair e as dores não está deixando ela esperar. Pode conseguir, mas é demorado. Não sai de uma hora para outra. Então é bem demorado. Então eu estou procurando ajuda justamente por isso. Porque pelo SUS é demorado. Eu consegui fazer os exames, igual eu falei para vocês. Essa tomografia ela foi negada 3 vezes. É uma dor contínua. É uma dor que ela não passa. Então ela pega essa parte aqui da minha cabeça, ela vem aqui, ela atinge a minha nuca, ela desce até o ombro. Então incomoda muito. Até para mim dormir, incomoda muito. Às vezes eu tenho que ficar sem posição para deitar, para poder controlar, para ver se ameniza um pouco a dor. Para quem tem interesse em ajudar com doações, basta entrar em contato pelo telefone 34 99822 7288. O meu telefone é 34 998 22 7288. Aí já fala diretamente comigo. Aí alguém que queira me ajudar, ou se tiver algum médico que ouvir a reportagem, disponibilizar de me ajudar, tá olhando esses exames para mim, porque igual eu falei, eu preciso de um neurologista, eu preciso de um ortopedista e preciso de um médico para nervo, que eu não estou lembrado do nome agora. Então, esses 3 eu preciso para poder estar diagnosticando e passando o medicamento para que eu possa ter uma vida normal. Pois é, e como essa senhora aguarda também essas consultas, esses procedimentos pelo SUS, nós solicitamos resposta ao município e ainda não tivemos retorno. Você sabia
e o diabetes pode levar à perda da visão? O tratamento precoce é uma alternativa para evitar a evolução de problemas graves e que, em alguns casos, são irreversíveis. Considerado um problema global, o diabetes atinge mais de 537 milhões de pessoas em todo o planeta, uma das 10 principais causas de mortes por doenças no mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde. O diabetes é uma síndrome metabólica decorrente da falta de insulina ou da incapacidade de a insulina exercer adequadamente sua função, que é de controlar o açúcar no sangue. A doença pode afetar a saúde das mais diversas formas, levando até mesmo à perda da visão. Por esse motivo, o diagnóstico deve ser precoce para obter o sucesso do tratamento. O que a gente considera sucesso para o paciente diabético? Primeiro, manter uma qualidade de vida. Então, hoje a gente tem tecnologia, a gente tem remédios, medicamentos que ajudam o paciente a não restringir tanto a dieta, a ter assim uma vida quase normal, porque a gente sempre vai ter que ter uma vigilância com relação à doença. Mas, principalmente, o que eu acho mais doloroso é quando o paciente chega no médico e ele já tem uma complicação do diabetes, porque ele não fez um diagnóstico precoce. Então, o sucesso terapêutico é manter a qualidade de vida e manter a vida sem complicações. Os problemas mais recorrentes associados ao diabetes são relacionados à visão. Maria de Fátima Oliveira tem 67 anos e tem possibilidade de ficar cega devido a complicações da diabetes. Há cerca de 3 meses, ela já não enxerga mais nada pelo olho direito. Meu problema, eu sou diabetes, né? E já tem muitos anos que eu faço tratamento pelas vistas, fazia em Belo Horizonte. Aí os papéis sumiu, veio uma médica de Belo Horizonte, eu mandei fazer leis do fundo do olho, que estava arrebentando veia. Aí, passado disso, 2 ou 3 meses atrás, eu já comecei a sentir que eu estava enxergando esse olho, tá assim, vendo tudo quanto é, assim, tudo embaraçado, que é trem misturado, que é coisa esquisita. Nas pessoas com diabetes não controlada, o excesso de açúcar no sangue pode prejudicar a vascularização dos olhos ou provocar deformidades anatômicas que comprometem a visão. É como se o açúcar do sangue fosse enferrujando os nervos, os vasos sanguíneos. E o fundo do olho, ele tem vários vasinhos. Esses vasinhos vão ficando machucados por essa glicotoxicidade, essa glicose alta. E com isso a gente pode ter hemorragias no fundo do olho e a gente pode ter até uma cegueira por complicação de um diabetes mal controlado. E o mal controlado, às vezes, é por uma negligência do próprio paciente que foge do tratamento e, às vezes, até por falta de explicação, de orientação. Porque hoje a gente já tem uma dieta, por exemplo, que dá para o paciente comer de tudo sem alterar a glicose. A pessoa com diabetes pode ter uma boa qualidade de vida se fizer o controle da glicose corretamente e adotar hábitos saudáveis em sua rotina. No caso das doenças oculares, o paciente com diabetes deve ter um pouco mais de atenção, pois a evolução inicial dos problemas de visão é bastante silenciosa. Quando a glicose está mais alta, a gente pode sentir assim, a visão um pouquinho embaçada, ruim, como se fosse uma neblina. Mas essa complicação mais grave, ela não costuma dar sintoma de alerta. Olha, corre no médico que ainda dá tempo, né? E a gente tenta prevenir mesmo. Então, uma consultinha com o oftalmologista faz bem também. Ainda segundo a especialista, as altas taxas de glicemia geram outros problemas que podem prejudicar a qualidade de vida do paciente. O mais comum, a glicose afetar o coração, e ele pode ter infarto, ele pode ter um AVC. Então, assim, as complicações, elas costumam vir juntas. A neuropatia diabética, que é a dor nos membros inferiores, nos pés, nas pernas, e que leva à amputação, se não bem controlada.
Temos a impotência sexual ou a infertilidade na mulher, a baixa de libido. Então, são várias coisas, a demência, né? Quer dizer, tudo isso, esse pacote inteiro que assusta a gente, ele pode ser prevenido se você tiver o autoamor e o autocuidado. E a dor de cabeça é um sintoma que acomete grande parte da população. É necessário estar atento às causas para que seja tratada de forma correta. Afinal de contas, quem nunca teve uma dor de cabeça? Constantemente. Essas dores, elas são intensas, e o que você faz para tratar? Intensa, eu bebo muito dipirona. Assim, eu sinto assim, de vez em nunca, tá entendendo? De vez em nunca, mas constantemente não. E quando essas dores vêm, o que você costuma fazer? Eu tomo remédio, né? Tomo comprimido, aí daí passa. Geralmente, nas poucas vezes que eu sinto dor de cabeça, são dores mais leves que qualquer analgésico resolve. De acordo com a Sociedade Brasileira de Cefaleia, a dor de cabeça atinge cerca de 140 milhões de brasileiros, sendo considerada uma das doenças mais incapacitantes no Brasil e no mundo. O incômodo pode ser um sinal de que algo no seu organismo está errado, visto que é um sintoma que ocorre em muitas patologias, desde as mais leves até as mais graves. Basicamente, a gente pode subdividi-las em cefaleias que são primárias. O que são cefaleias primárias? São dores de cabeça que o indivíduo possui, às vezes, alguma condição genética ou fatores genéticos associados a fatores ambientais que favorecem o seu surgimento. Então, um exemplo de cefaleia primária seria, por exemplo, a enxaqueca. E temos também aquelas cefaleias que chamamos de cefaleias secundárias. São dores de cabeça que são secundárias, por exemplo, a outras doenças, né? Por exemplo, AVCs, infecções. A gente pode ter cefaleias associadas a determinados tipos de medicamento. Então é muito amplo. Quando a gente fala de cefaleia, de dor de cabeça, né? A gente tem que ter ideia assim, que existem inúmeros tipos e a sua identificação assim, é essencial para você ter um tratamento mais adequado. A dor pode se manifestar de formas distintas dependendo da doença com a qual está associada. A enxaqueca, que tem por característica uma dor aguda, é uma das mais comuns e acomete cerca de 30% da população. Desse número total, 80% são mulheres. Quando a gente vai falar de enxaqueca, a gente pensa assim, só em analgésico. Hoje em dia, por exemplo, quando você vai tratar a enxaqueca, você pensa em medicamentos que são preventivos, né? A prevenção ainda é o melhor caminho para poder melhorar a enxaqueca. Você tem remédios, por exemplo, que abortam a crise de enxaqueca, e você tem o que talvez seja mais importante, que seja a modificação do estilo de vida. Né? Então, voltando naquilo que eu falei anteriormente, né? Então a pessoa às vezes tem um sono inadequado, alimenta de forma adequada, estresse, ansiedade, né? É um território fértil para surgir, por exemplo, uma dor de cabeça. Então você deve, além de tudo, né, de fazer um tratamento preventivo, um tratamento sintomático adequado, mudar seu estilo de vida. Talvez seja isso um norte para a maioria das cefaleias primárias, como a enxaqueca, a cefaleia tensional. Quando a dor deixa de ser algo passageiro e passa a fazer parte da nossa rotina com episódios considerados frequentes, a ajuda médica é sempre importante. Quando a gente vai procurar um pronto-socorro por causa da dor de cabeça, né? Isso é uma pergunta extremamente importante, porque alerta realmente a população daquilo que não pode deixar ser passado. Então, suponhamos, a pessoa tem uma cefaleia, que nunca teve, né, uma dor de cabeça que nunca teve na vida, né, tão forte na vida, deve procurar assim um atendimento. A pessoa tem uma dor de cabeça, por exemplo, que desmaia, uma dor de cabeça que é acompanhada de febre, uma dor de cabeça que é acompanhada de febre, rigidez de nuca, uma pessoa que tem uma dor de cabeça e sobrevém um déficit neurológico, por exemplo, a pessoa dá uma dor de cabeça, começa a falar enrolado, começa a ficar um braço fraco. São todos fatores que você deve pensar realmente em procurar um pronto atendimento. Dores que não conseguem ser curadas com medicamentos como analgésicos simples também são um alerta vermelho de que algo não está bem e precisa ser avaliado. Não obrigatoriamente tem que ser avaliado, por exemplo, por um especialista.
Você não vai, às vezes, de cara no médico, por exemplo, um neurocirurgião avaliar, às vezes, a dor de cabeça. Você pode passar no médico generalista, né? Ele, obviamente, vai poder fazer boas orientações, mas casos realmente específicos, né, casos que, por exemplo, você tem alguma dificuldade de tratamento, né, procurar, né, os médicos que são habilitados para poder fazer uma avaliação, às vezes, um pouco mais pormenorizada. Ainda hoje você vai ver que acidente foi registrado no fim da tarde na BR-352. E a seguir vamos falar dos problemas do trânsito de Patos de Minas e reajuste salarial. Servidores municipais seguem sem acordo. Movimento no trânsito em horário de pico gera problemas nas principais vias de Patos de Minas. De acordo com os motoristas, o aumento considerável da frota de veículos e imprudência causam desorganização no trânsito. Caos no trânsito de Patos de Minas, grande fluxo de veículos e engarrafamento. Percorremos a Avenida Major Gotti no horário de pico e o que se vê é problema e mais problema. Trânsito parado com pouca fluência e filas de carros. Para os motoristas de Patos de Minas, o trânsito precisa de uma melhoria urgente. Sinalização, sinaleiro e os próprios motoristas precisam melhorar para que isso possa acontecer aqui no trânsito, esta melhoria. O trânsito está muito movimentado, eu acho que precisa melhorar. Também precisa melhorar as ruas, principalmente na Avenida Fátima Porto, onde está bastante emburacada. O trânsito de Patos de Minas está um inferno, cara. Tá difícil demais de andar aqui na cidade. Precisa de melhoria nas sinalizações, precisa de melhoria na fiscalização, precisa de muita melhoria. A educação no trânsito é também um dos problemas citado pelos condutores, além de muito mais melhorias que precisa para que consiga ter maior fluidez no trânsito. O sinaleiro funciona ao contrário, por exemplo, o doutor Marculino devia abrir de lá para cá em vez de ser daqui para lá, entendendo? Vai liberando fluxo, né? Acho que muita coisa precisa melhorar. Ixi, o que é isso? Sem contar com a conscientização dos motoristas mesmo, né? Andar um pouquinho mais, largar um pouco o celular. O trânsito aqui em Patos é muito complicado. É mais fácil dirigir em qualquer lugar, menos aqui. Aqui é difícil demais de você dirigir, o motorista não respeita a sinalização, não respeita o trânsito. É muito difícil dirigir em Patos. E tá difícil para todo mundo, viu? Motorista de carro, motociclista, pedestre, ciclista, ninguém escapa. E olha só, um acidente foi registrado no fim da tarde de hoje na BR-352 em Patos de Minas. O motorista de uma carreta perdeu o controle da direção após tentar desviar de um carro. Ele caiu em um barranco e não se feriu. O repórter Luiz César tem mais informações. Esse acidente aconteceu aqui na BR-352, sentido Lagoa Formosa, após a saída de Patos aqui, sentido Lagoa Formosa. O motorista informou que perdeu o controle da carreta após um carro que estava na sua frente ter que pisar no freio bruscamente e o motorista da carreta não entendeu por isso e acabou se assustando e pisando no freio também, vindo a perder o controle. E para não atingir esse veículo que estava à sua frente, jogou a carreta para a ribanceira. Somos informados por usuários da rodovia que o caminhão havia tombado aqui nesse local, na curva após o trevo com a 365. De imediato nós deslocamos até o local, fizemos contato com o motorista, graças a Deus o motorista não teve ferimentos e a alegação dele que estava descendo e perdeu o controle da direção e quando o veículo tombou para um lado, ele foi tentar golpear para o outro e o veículo veio a tombar na pista e causando o acidente. A documentação toda em dia, inclusive a parte já foi toda liberada, só a questão agora de liberação para remoção do veículo aqui, para liberar totalmente a pista. O pessoal geralmente às vezes insiste na questão da velocidade alta, que é um local, infelizmente, o índice de acidente aqui é muito alto, principalmente envolvendo caminhões. Então nós já temos aqui, se você olhar nas defensas que tem aqui na rodovia, sinal de que vários acidentes já aconteceram aqui nesse local. A gente pede que a pessoa tenha muita atenção, principalmente na questão de velocidade. A informação é que o trânsito já foi liberado. Agora vamos falar de negociação aí do salário dos servidores municipais, né?
O Sintrasp, que é o Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Municipal de Patos de Minas, protocolou na Prefeitura de Patos de Minas, no dia 14 de dezembro do ano passado, o pedido de aumento salarial dos servidores municipais. A Prefeitura Municipal chegou a apresentar uma proposta aos servidores que foi negada de imediato pela comissão do sindicato. O prefeito de Patos de Minas chamou a comissão do Sintrasp para uma reunião no dia 7 de fevereiro, 2 meses após o envio do pedido, e apresentou a proposta de 4,62% de aumento, tanto no salário quanto no cartão alimentação, proposta que foi negada de imediato, já que, segundo os servidores municipais, o valor corresponde apenas ao ajuste com a inflação. O prefeito alega que deu aumento real aos servidores públicos nos últimos anos, mas que em 2024 não está sendo possível, devido ao orçamento apertado. Nesse ano não está sendo possível, por uma série de questões. Os repasses federais reduziram, a gente tem um orçamento mais apertado neste ano e o que pode ser feito vai ser feito. Diante da situação, a comissão do Sintrasp se reuniu novamente e resolveu formalizar junto ao Executivo uma nova proposta, que ficou estabelecida em 6,97% de aumento, que corresponde ao índice do salário mínimo do governo federal, além de R$ 800 no Vale Alimentação. No entanto, o único retorno que foi repassado ao Sintrasp é de que o Executivo fará uma reunião na próxima semana, ainda sem data e horário definido. A reunião foi confirmada pelo prefeito municipal. Nós estaremos novamente com o Sintrasp na semana que vem para mostrar o que é possível fazer. A gente já teve uma reunião com eles muito boa no sentido de transparência, né, como sempre foi a nossa relação com o Sintrasp. O nosso governo foi o governo que em apenas 3 anos deu o maior aumento real para o servidor. O prefeito de Patos de Minas ressalta a importância dos servidores públicos municipais para a gestão e adiantou uma boa novidade com relação ao Vale Alimentação dos servidores. A gente está aqui para sempre fazer o melhor, né? Uma situação que não é igual a dos anos anteriores, é mais difícil, isso para todas as prefeituras, isso é notícia no Brasil inteiro, a queda nos repasses federais principalmente, mas vamos nos desdobrar aqui como sempre, porque o servidor tem sido um grande parceiro, aliás, sem o servidor a gente não consegue fazer nada na gestão. Pois é, como vimos, após 2 meses desde a primeira proposta protocolada junto ao Executivo, o Sintrasp segue sem acordo com o município de reajuste salarial. Uma nova reunião será realizada na próxima quinta-feira para discutir a questão. No dia 14 de dezembro de 2023, foi protocolado na Prefeitura o pedido de aumento salarial pelo Sintrasp para os servidores municipais. A proposta era de quase 19%. Marcou uma reunião com a comissão e a gente chegou num valor, junto com o advogado também do Sintrasp, a gente fazendo os cálculos tudo, a gente chegou num denominador de 18,61%, que foi 10,61% de aumento salarial e mais 8% de ganho real. E também no cartão alimentação levando de R$ 720 para R$ 900. A comissão, por parte do prefeito, atendeu a comissão do Sintrasp no dia 7 de fevereiro, quase 2 meses depois, e apresentou um valor bem abaixo do esperado, de 4,62%, tanto do salário quanto do cartão alimentação, que corresponde à inflação do ano de 2023. Na própria reunião, no dia 7 de fevereiro, a comissão do Sintrasp rejeitou a proposta apresentada pelo Executivo e argumentou que o reajuste proposto era prejudicial e ruim para os servidores. A reunião se encerrou sem acordo. A gente tentou, pediu, implorou para ele fazer um novo levantamento. A gente não teve êxito. Todo funcionário estava na expectativa de ter pelo menos 10%. Que todos já estavam assim, olha, se ele der 10%, não está ruim, bom não é, mas não está ruim. Todo mundo nessa expectativa. E ele veio com um valor de 4,62%, ou seja, quase 14% a menos do nosso pedido, né? E também 4,62 no cartão alimentação, passando de 720 para 753. Esses R$33 de aumento no cartão alimentação, hoje não dá nem um pacotinho de arroz.
Diante desse fato, a comissão do Sintrasp se reuniu novamente e resolveu formalizar, junto ao Executivo, uma nova proposta que ficou em 6,97%, que corresponde ao índice de salário mínimo do governo federal, e R$ 800 no Vale Alimentação. Diante disso, o que ficou acordado até o momento para o Sintrasp é que o município fará uma nova reunião na semana que vem para discutir a proposta novamente. Até então, é isso, os 4,62. O servidor tem que entender que ele ofereceu 4,62 e ele não arredou o pé, de forma alguma. Não teve negociação. Ele só colocou, é isso que eu tenho para dar e pronto. Não tem. Aí, diante disso, a gente fez um novo protocolo. Tá? A gente protocolou no dia 9, 2 dias depois, no dia 9 de fevereiro, e estão fazendo os cálculos e recebi ontem a notificação, que a nossa reunião semana que vem, na quinta-feira à tarde, para a nova avaliação do prefeito. Aí ele abriu essa brecha de estar fazendo a nova avaliação. A seguir, com preço em alta, arroz e feijão devem ser vilões da inflação em 2024. E pássaros raros, espécies em extinção, são encontradas na Cordilheira do Espinhaço. Com preço em alta, o arroz e o feijão devem ser vilões da inflação em 2024. Tudo porque as condições climáticas impactaram de forma negativa tanto a produção de arroz quanto a de feijão no último semestre de 2023. A dupla que compõe a base da alimentação dos brasileiros começou o ano mais cara. Os preços do arroz e do feijão registraram alta. E mesmo com a inflação, os supermercados alegam que os produtos continuarão tendo saída. O arroz e o feijão é típico prato brasileiro, então o pessoal vai acabar comprando. Mas com certeza alguma coisa eles vão tirar para poder equilibrar esse gasto, né? Aumenta aqui, mas você tira alguma coisa. O resultado desse transtorno parece ser em função das mudanças climáticas que impactaram de forma negativa a produção dos alimentos. São produtos que estão sujeitos a variações tanto internacionais como nacionais. Internacionalmente, por exemplo, a Índia, que é uma das maiores produtoras de arroz do mundo, interrompeu a sua exportação visando controlar o preço do produto no mercado interno. Então, para ter mais produto para atender os cidadãos da Índia, o país optou por encerrar a sua exportação por um determinado período, visando controlar esse mercado interno. Já em questões internas, ou seja, que dizem respeito mais ao nosso país, nós estamos enfrentando algumas alterações climáticas em um período muito delicado, que é o período de entre-safra. No Rio Grande do Sul, que é um dos nossos maiores produtores de arroz, por exemplo, as fortes chuvas que atingiram esse período de entre-safra não só atrapalharam a colheita do produto, como também atrasaram o plantio dessa nova safra de 2024. Em comparação com o arroz, o feijão não sofreu tanta alteração, visto que o seu cultivo é mais adaptável. O feijão, hoje você consegue ter produção dele no Brasil todo. Por isso que ele não acompanhou essa alta. Então ele ajudou a frear um pouco a alta da cesta básica no contexto geral. Segundo os dados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, só entre janeiro e dezembro do ano passado, o arroz teve um aumento de 18%. Já o feijão, a estimativa era de que a colheita fosse de aproximadamente 3 milhões de toneladas, mas a safra deve registrar retração de mais ou menos 2,5%. Com isso, o preço também deve subir com mais intensidade até março. A partir da metade de abril, os preços tendem a retroceder, tendem a voltar ao seu valor normal, porque a gente já vai estar obtendo os resultados dessa colheita final de 2023 e também já vai se iniciar o processo de importação do arroz, por exemplo, de Paraguai, Argentina, Uruguai. Então o nosso mercado tende a ser abastecido a partir de abril. E a gente encerra esta edição celebrando a biodiversidade e também o trabalho de quem se esforça para manter vivas espécies que se tornaram raras. Na Cordilheira do Espinhaço, que se estende entre Minas e Bahia, aves preciosas encontram abrigo. Algumas delas, como a rolinha do Planalto, com apenas 3 exemplares restantes no Parque do Botumirim, ainda
cantam a esperança da sobrevivência. O beija-flor gravatinha, que atrai a atenção de pesquisadores do mundo todo, é outro exemplar que precisa ser preservado. E entre a suave dança dos pássaros, a lente atenta da nossa equipe e de quem entende a importância da manutenção desse ecossistema. E as particularidades que habitam os 1.200 quilômetros da Cordilheira do Espinhaço são seus tesouros naturais. Entre os mais preciosos estão aves raríssimas que moram nesse santuário ecológico. 2 espécies se destacam nesse mar de biodiversidade. O beija-flor gravatinha, habitante da Chapada Diamantina, na Bahia, e a rolinha do Planalto, moradora do Cerrado de Botumirim, no norte de Minas. Gente, andei atrás do gravatinha, não encontrei, acabei não vendo esse beija-flor, que é um ícone aqui da Chapada, ameaçado de extinção. Então, para não sair daqui sem imagens e sem saber quem é o gravatinha, eu vou convidar agora a guia e bióloga Cristine Prates, ela que tem aí vivido experiências lindas de pesquisa desse belo pássaro. Cristine, conta pra gente, por que a gente nem sempre dá de cara com o gravatinha? O gravatinha, ele tem a distribuição dele na parte norte da Serra do Espinhaço. Ele vive tanto aqui na Chapada como na região do Boqueirão da Onça. Sempre em áreas de campo rupestre, nessas áreas que tem pedra, né? Esta pequena joia ganha destaque por gostar de exibir sua sofisticada gravata, com muito orgulho, elegância. E com um detalhe, esta apresentação teatral acontece com segurança dentro de seu território. As penas brilham sob a luz do sol. Começa o ensaio da dança, um espetáculo visual digno de admiração. É quase um balé. Os beija-flores, eles têm essa coisa iridescente, então eles mudam de cor, né? Quando a luz bate, dependendo da posição, ele acende todo e mostra várias cores. Então o gravatinho é um bichinho especial. É verdade que você já ouviu o barulho da rolinha do Planalto? Nós já ouvimos, dando boas-vindas a equipes suas. É uma das aves mais raras do mundo, né? Tudo que é muito raro, tudo que tem pouco, muito pouco, a gente tem que zelar mais ainda, né? E hoje, Botumirim é mais do que nunca um centro de observação de aves. Não só a rolinha, mas como as aves endêmicas da cadeia do espinhaço e da caatinga também. Nossa equipe madrugou em busca da rolinha do Planalto. Partimos rumo ao Parque Estadual de Botumirim, onde está a reserva natural destinada à sua preservação. Os primeiros raios de sol começavam a iluminar as paisagens das montanhas, enquanto a equipe aí se arriscava nos primeiros passos pelas trilhas, caminhos cuidadosamente escolhidos. Olha o canto. Aqui ela, gente. Aqui, ó. Olha aqui, ó. Enquanto busca sementes no solo, a rolinha do Planalto demonstra, tranquilidade. Parece feliz, tanto é que permite que a beleza de suas penas seja admirada de pertinho. É muito frágil, ela requer realmente toda a proteção. Por isso essa área de 600 hectares, e protegendo a rolinha, você protege também outros bichos. Assim, em um ato de confiança, tanto o beija-flor gravatinha como a rolinha do Planalto nos surpreendem ao permitir tamanha proximidade. É a natureza que nos convida a criar esse elo especial, esse elo sendo criado aí por meio de experiências simples, íntima, encantadora. São espécies que só acontecem, que só ocorrem, né, nessa região. E às vezes elas estão limitadas a uma única montanha, a uma única serra. Então assim, só existe ali e em nenhum mais outro lugar do globo. Por isso que a iniciativa de proteção é importantíssima. Hoje no Parque Estadual de Botumirim existem somente 3 rolinhas do Planalto. As outras 12 aves vivas estão por aí espalhadas pelo mundo. E esse número tão pequeno pode ser sinal de perda de habitat,
Pesquisadores de 35 países já estiveram na região para estudar, para observar uma das aves mais raras do mundo. Mas a raridade tem uma triste causa. O belo pássaro está gravemente ameaçado de extinção. Perplexos, vamos dando passos para trás, devolvendo a liberdade do espaço para esses bichinhos guerreiros. A gente sai com os olhos cheios de dúvida. Será que seremos capazes de continuar compartilhando a vida tão de perto com eles? Ah, isso aí, ó, isso dependerá de cada um de nós. Parabéns aí aqui pela reportagem, né? E pelo trabalho feito aí por esses órgãos que protegem aos animais, né? A reserva natural desse Brasil tão rico. Por hoje é só. Muito obrigada pela sua companhia. A gente volta a se encontrar na segunda-feira, a partir de meio-dia, no programa Gui Boaventura. Mas antes, na segunda-feira, às 11h30, tem o Jornal 30 Minutos. Mais informações também no site patojá.com.br. Para você, um excelente domingo. Até lá!